Bom, pessoal, boa noite aí a todos, tá? Para quem está assistindo pela minha primeira vez o aulão, sejam bem-vindos. Para quem já me conhece, já me acompanha há um tempo e também, fiquem à vontade, tá? Então, essa aula ela vai ser voltada para o método que eu venho aplicando, já venho tempo, venho testando, validando. E agora que eu vi que de fato ele funciona, eu resolvi compartilhar com vocês, tá? Então, a captura de liquidez é baseada em leituras de pavios de vela, que a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Então, vamos para a nossa agenda. Eu vou passar aqui para vocês os primeiros passos para começar a lucrar com a captura de liquidez. Ele é um operacional um pouco extenso, então a gente não consegue falar tudo numa única aula. São muitos detalhes, filtros, gatilhos para a gente poder validar as nossas entradas. Dentro desse módulo aí, eu também vou abrir vagas para mentoria, tá? Então vai ser a primeira mentoria sobre captura de liquidez, primeira sobre esse assunto, e a única desse ano, tá? Então eu vou abrir somente essa turma e talvez eu abra no ano que vem, mas até então não existe um planejamento para isso. Depois nós vamos fazer o sorteio de um e-book. Eu divulguei lá no grupo, né, que eu ia sortear um e-book. 83 pessoas se inscreveram. Então eu vou fazer online aqui o sorteio com vocês, total transparência, para vocês verem que de fato aquela pessoa que vai ganhar. Tem que estar online, se não tiver online, vou para o próximo número e assim vai indo até aparecer um ganhador, tá bom? Depois eu vou abrir espaço para as dúvidas e depois a gente finaliza aí esse aulão de captura de liquidez. Então, pessoal, antes da gente entrar de fato na parte do operacional, na parte técnica, eu queria que vocês dessem uma olhadinha para essa tela que está aparecendo agora e olhassem aqui todas essas palavras, né, que são emoções que dominam a gente aí o tempo inteiro se a gente não conseguir controlar. Tá? Por que eu estou passando isso? As nossas emoções, elas estão relacionadas às nossas atitudes que a gente toma, não só na frente do gráfico, mas na nossa vida de um modo geral. Então, a gente tem que ter aquela reflexão. Eu vou entregar para vocês aqui um método validado que funciona, assertividade muito boa. Só que ela não vai funcionar de forma isolada. Por quê? Vocês precisam ter um gerenciamento, vocês precisam ter o operacional que eu vou entregar e também vocês precisam cuidar da parte emocional de vocês. Eu não consigo fazer isso por vocês. A minha parte aqui é alguém ensinar a técnica que eu aplico. Posso até sugerir aqui uma questão de gestão, mas o emocional, isso vai de cada um. Tá? Então, aqui a gente tem várias emoções que vêm influenciando as nossas tomadas de decisão. Eu acho que é o momento também para vocês refletirem, anotar o que mais se enquadrar aí com vocês, onde vocês estão se identificando mais, tá? Porque muitas das vezes tem tudo para dar certo, mas vem o medo, né? E isso acaba te travando, o medo trava, ele paralisa. Ou então você tem um operacional, você acha que não funciona, aí gera uma insegurança. Então, para poder dar certo em opções binárias, ou independente do mercado que vocês forem atuar, vocês precisam dominar aquilo que vocês estão fazendo. Tem que ter confiança, tem que ter disciplina, tá? Então, fica aí esse slide mais como uma reflexão, tá? Nem tudo é só o operacional. O que eu vou entregar aqui para vocês, claro, vai dar resultado, tá? Mas não adianta você ter resultado, ser ganancioso, querer aumentar a mão e entregar mais do que estava ali dentro do seu gerenciamento. Bom, esse slide é justamente para a gente colocar o pé no chão e ter atitudes como um trader profissional, não ficar na frente do gráfico, como se você estivesse ali jogando um videogame, estivesse fazendo algum tipo de aposta. Então, a gente precisa ter uma mentalidade de um trader profissional e também atitudes de um trader que, de fato, quer viver desse mercado. Então, vamos seguir agora a parte que está todo mundo ansioso para ouvir um pouquinho, né? Sobre a captura de liquidez. Então, esse método, ele é dividido em pilares, né? A gente pode falar módulos ou pilares, mas aqui eu vou usar esse desenho para exemplificar melhor. E aqui nessa aula a gente vai falar basicamente do primeiro pilar. Então, o primeiro pilar é exatamente esse aqui, ó. Vou abordar com vocês a liquidez e a gente vai focar na parte de marcação, tá? Então, aquelas operações que vocês veem que eu posto onde eu puxo uma linha na ponta de um pavio de máximo, na ponta de pavio de mínimo, e vocês veem que, de fato, o preço busca exatamente essas regiões, então a gente vai entender um pouco o porquê que essas marcações elas são bem eficazes, tá bom? Nesse primeiro pilar, a gente tem outros itens além da marcação, tá? A gente tem regiões que a gente determina ali como zonas intermediárias, zonas principais. Temos também regiões
onde a gente chama de liquidez interna, liquidez externa, tá? Então, assim, é um conteúdo um pouquinho extenso, porém, só o que eu vou ensinar aqui para vocês já é o suficiente para vocês começarem a lucrar operando aqui a captura de liquidez, tá? No segundo pilar, a gente entra aí na parte de oferta e demanda, é entender quem está dominando ali naquele movimento, se é a compra ou se é a venda, qual o possível movimento que o gráfico tende a fazer nos próximos candles. Então, isso tudo a gente consegue interpretar baseado na captura de liquidez. Temos também um pilar onde a gente tem padrões de velas, tá? Esses padrões não são os padrões que eu venho ensinando nas outras mentorias, né? Não é negação de força, não é vela de força. São padrões baseados no tamanho do pavio em relação ao tamanho do corpo, um candle quando fecha dentro da máxima e da mínima do candle anterior. Então, é tudo baseado em máximas e em mínimas, tá? São análises assim, bem detalhadas. Em relação aos outros padrões que a gente já conhece, principalmente quem já é meu aluno, nós não descartamos esses padrões. Vou dar um exemplo aqui. Pelo contrário, a gente trabalha com eles, só que de forma de evitar um loss. Vou te dar um exemplo. Tem aqui ó, uma vela de força, primeira do movimento, indicando aqui que eu posso realizar uma operação de compra. Está tudo favorável para realizar uma compra. Só que quando eu olho o passado recente ali do gráfico, eu vejo que eu não tenho liquidez de compra a ser capturada. Tá? Estou analisando o padrão, mas eu não tenho por que realizar uma compra, porque ele não tem pavio para buscar. Então, eu deixo de pegar essa operação. Eu uso a liquidez para eu evitar de tomar um loss ou para eu reforçar minha análise e usar ela como uma confluência. Então, se eu tenho ausência de liquidez de venda, aparece uma liquidez de compra a ser capturada com padrão de continuidade, a compra de abertura. Então, a gente consegue conciliar esse método com outros padrões. Então, eu tenho autoridade, né, para falar dos padrões. Pessoal, não risca a tela, não. Ô, João Vitor, eu vou te tirar da sala. Pessoal, pera aí rapidinho. Achei que não tem criança, não. Se boca aberta já saiu. Já. Pessoal, vamos seguir. Não atrapalha a aula, não, porque o intuito aqui é ensinar, não é atrapalhar, não, tá bom? Então, voltando aqui que eu estava falando em relação aos padrões, a gente pode usar a captura de liquidez como confluência para deixar a análise ainda mais forte ou simplesmente para deixar de tomar um loss, tá? Então, às vezes você pega um padrão que parece que, nossa, por que que não respeitou? Captura de liquidez, não tinha por que o preço descer ou por que o preço subir, tá, pessoal? Então, se atente a esses detalhes. Temos os filtros e gatilhos, tá? Não é porque formou ali no cenário que vocês têm que entrar. A gente tem que esperar dar o gatilho certo para a gente poder entrar na operação. Tá? Tem algumas análises que permite acertar a cor da vela, então a gente pega de abertura, e outras análises a gente precisa esperar um movimento específico para poder pegar aquela operação. Tá? Questão da confluência é quando a gente consegue juntar isso tudo aqui a favor das nossas operações. Então, é passo a passo. Tá? A gente vai dominando cada pilar para, no final, a gente conseguir pegar análises bem assertivas. Pessoal, até aqui, alguma dúvida? Posso seguir? Mandei no chat, por favor. Beleza, então vamos lá. Bom, quais são as formas que a gente tem para poder trabalhar a captura de liquidez? A gente pode operar a favor do fluxo de vela, a favor de uma reversão ou retração, tá? Lembrando que todas as nossas análises, ela vai ser para a mesma vela. A gente não pega para o candle seguinte. O que que isso quer dizer? Para 1 minuto. Para quem opera 1 minuto, coloca aí no chat quem opera 1 minuto, pessoal. Tá sim, Gabriel. Ô, Cleidiva, um exemplo do padrão de vela é a distorção, tá? Eu já postei bastante coisa no Instagram sobre distorção. Beleza, olha só, a galera que opera M1 vai entrar na análise de 30 segundos para baixo, tá? Acabou de nascer a vela, você tem 30 segundos para entrar naquela operação e quando o tempo virar, onde você não consegue mais realizar a sua análise, ela vai finalizar a mesma vela, tá bom? Para M5, eu padronizei o tempo de 2 minutos e meio, tá? Então, é o tempo suficiente para você fazer a análise. Você vê que a vela está enrolando muito ali para buscar determinada região que a gente determina ali como um ponto de liquidez, simplesmente deixa passar, tá?
O ideal é, quanto antes a vela nascer, ela já buscar o ponto, para a gente ter mais tempo a favor dela fazer o movimento que a gente está prevendo ali. Sim, M5. É isso que eu estou falando aqui agora, Wagner. O tempo de expiração para você entrar nas velas de M5, né? São 5 minutos corridos, porém você entra até 2h30, tá bom? Então, pessoal, para a gente operar a favor do fluxo de vela, reversão e retração, você não vai determinar, hoje eu vou operar fluxo, hoje eu vou operar reversão. Quando você está na frente do gráfico, você vai fazendo a leitura dos padrões que vêm sendo formados ali, dos padrões que está deixando liquidez, e automaticamente, né, com o tempo de tela aí que vocês forem aplicando, você vai sabendo ali onde é viável você pegar cada uma aqui dessas formas de poder trabalhar, tá? Então, só uma análise simples. Acredito que todos aqui sabem o que é um fluxo, o que é uma retração, o que é uma reversão. São conceitos aí bem básicos para quem começa aí no mercado financeiro. Pessoal, agora vamos entender como que a gente vai fazer as nossas marcações, tá? M5 é mais assertivo ou isso é mito? Não tem nada a ver. Quando você domina o operacional, você opera qualquer tempo gráfico. O que que eu gosto de operar? O tempo gráfico. M1 dá muito mais possibilidades do que M5, porque é um gráfico onde tem mais formações ali de vela, né, num período menor. Então, você consegue encontrar mais oportunidades, mas não quer dizer que você tem que entrar em todas elas. Aí é questão de você ter confluências, esperar o gatilho, o filtro certo para você realizar aquela análise. Mas se você se sente confortável em operar em M5, fica em M5. Tá, né? Porque que tem 100 pessoas operando M1 e 2 operando M5, você tem que mudar. Você tem que aplicar aquilo que você se sinta à vontade. Aquela questão que eu falei lá no primeiro slide, no segundo slide. Você tem que ter confiança para você poder operar. Você não pode estar com medo. Aí eu acho que M1 é muito rápido, eu fico com medo. Está errado, você tem que ir para M5. Então, tenta se sentir o máximo confortável na frente do gráfico, dominar o que você está fazendo, para você evitar que todas aquelas emoções que eu falei no início da aula, ela possa te atrapalhar nas tomadas de decisão, tá? Pessoal, agora vamos aqui para o primeiro passo, para a gente começar a entender esse método de captura de liquidez. Tudo vai partir da escolha do gráfico. A gente precisa encontrar gráficos que estejam fazendo um movimento igual esse que está aqui do lado. Movimentos em V, ó. Movimentos fortes, que impulsionam, que corrige. Impulsiona, que corrige, tá? Esse tipo de movimento, eu costumo observar a reação do preço. Então, olha só, eu tive um topo. Quando o preço fez essa reversão, porque aqui teve uma região na qual ele não conseguiu romper, olha onde o preço veio parar. Baixo. Então, eu considero ele um topo forte. Beleza. Aqui eu tenho outro topo. Após uma reversão, olha onde o preço veio parar. Não foi um movimento forte, ele simplesmente corrigiu e seguiu um movimento de alta. Então, eu não vou considerar esse topo aqui como uma região forte para eu poder buscar ali uma reversão, uma captura de liquidez. Vocês precisam ter essa visão do que é uma região forte, o que é uma região fraca, tá? Porque quando eu estiver atuando numa região fraca, eu não quero acreditar ali que vai ter uma reversão, eu vou esperar romper, vou identificar uma liquidez acima, onde o preço tende a buscar, e vou pegar a favor do rompimento. Você tem que ter essa percepção para você não entrar em regiões que não tem nada a ver com o que você está operando ali. Tá? Por isso que eu falei, tem 3 formas: reversão, fluxo e retração. Tem que enxergar o que é melhor naquele cenário que está sendo apresentado. Outro detalhe, a liquidez é o quê? Análise baseadas em padiz. Então, a gente quer um gráfico que esteja deixando pavio. Mais pavio ele deixar ali, mais oportunidades para a gente fazer as nossas entradas, a gente vai encontrar. Encontrou um gráfico com velas muito grandes, que não vem deixando ali pavio de retração ou de reversão, a gente vai descartar aquele gráfico, ele não está interessante para esse operacional, tá? Sérgio, essa aula serve para o B? Sim, senhor. Essa aula serve para o B. Pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou passando aqui para vocês? Coloca aí no chat, por favor. Se estiver falando muito rápido, eu posso desacelerar. Beleza. Ok. Detalhes importantes, pessoal, a gente tem que anotar. Ainda mais para quem está começando agora a entender o que é a captura de liquidez, às vezes pode sentir um pouquinho de dificuldade em saber aonde que eu vou marcar, tá? O Gabriel está perdido. Gabriel, poxa, não tem como te ajudar, você chegou atrasado, né?
Galera, deixa ela fluir. Quem chegou atrasado, segura a onda. Quem tem dúvida, é isso aí, Lucas. Lucas é brabo. Pessoal, voltando aqui, ó. Anote isso daqui, ó. Tempo gráfico de 1 minuto. Quem opera em 1 minuto? Zoom de 30 minutos. Ah, Thaís, o que que é isso? Não é zona de 30 minutos. Ô, Pedro, é Zoom. Zoom da plataforma IG Option, ok? Existe um padrão perfeito para liquidez. Existem vários padrões perfeitos para liquidez. A distorção, acho que foi o único que eu divulguei no Instagram, né? A distorção, depois do final da aula, vocês me lembram que eu vou comentar sobre ela. Pessoal, voltando aqui, ó. Quem opera no gráfico de 1 minuto, o zoom eu vou mostrar no próximo slide. Calma. Inicialmente tem que ser de 30 minutos. Para quê? Para você não marcar regiões longe do preço atual. E para quem opera em 5 minutos, o zoom tem que ser de 3 horas. Então vamos ver o que é esse zoom aqui antes que vocês enlouqueçam. Olha só. Tá vendo aqui embaixo que a gente tem, ó, 30 minutos? Quem opera na Nikkei já sabe o que eu estou falando, né? Tem aqui, ó, 30 minutos. O que é esse 30 minutos? É a aproximação da tela, pessoal. Não é nada de mirabolante, não. Tá? Por que que eu estou passando isso aqui para vocês? Eles podem ter aquela dificuldade. Aí, Thais, aonde que eu vou marcar a ponta do pavio? Colocou o zoom de 30 minutos, é o suficiente para você poder fazer a sua marcação em relação ao preço atual. É isso que vocês precisam. Se tiver um gráfico muito ruim, mas você não está encontrando um topo ou um fundo em destaque, aumenta o zoom, tá? Simples. Para M5 fica do mesmo local, tá? Não vai mudar nada, não. Pessoal, então, olhando esse gráfico aqui, quais foram as regras que eu acabei de falar? Gráficos formando topos e fundos. Ok. Mas o que que eu preciso? Gráfico que apresente pavis. Olha a quantidade de pavis que a gente tem nesse gráfico. Ó. Pavis. Esses pavis a gente vai determinar se é uma liquidez ou não. Você não opera na Cotex? Eu não sou muito fã da Cotex, não, tá? Mas o operacional ele se aplica em qualquer corretora. Eu prefiro a Equiop por questão de interface, tá? A Cotex não me agrada, o visual da corretora. Não gosto. Pessoal, até aqui entenderam o que que é um gráfico formando todos os fundos, deixando o pavio, o que que é um zoom. Eu quero que vocês entendam, porque se eu avançar e vocês não entenderem, depois só vai complicar para vocês, tá? Até então são conceitos bem básicos. Ok, então agora vamos para o próximo passo. Aprendemos o que é. Então, Renan, a corretora não importa, tá? A técnica você pode aplicar em qualquer tipo de gráfico, qualquer tipo de corretora, operacional mesmo. Então, pessoal, a questão de escolher o gráfico é exatamente isso. Formando topos e fundos em destaque, deixando um pavio. Para quem tiver dificuldade de aonde tem que marcar, coloca o zoom no 30, que é o suficiente, tá? Detalhe importante, vocês vão se basear no preço atual para identificar o que que é liquidez de compra, liquidez de compra ou liquidez de venda. Como assim, Thaís? Meu preço atual está aqui. Tudo que estiver abaixo, eu vou marcar liquidez de venda. Tudo que estiver acima, eu vou marcar liquidez de compra. Tá? Olhe para o preço atual. Vamos agora para o segundo passo, né? Que é identificar a liquidez de compra. Como que vocês vão fazer as marcações? Primeira coisa, o que seria uma liquidez de compra? Tá? Toda vez que a gente olhar para o candle, a gente tem que ver muito mais do que uma máxima e uma mínima, tá? Pavio. Todas as velas, independente da força, ela é de alta ou ela é de baixo, que está em cima é máximo, que está embaixo é mínimo, dependendo se ela for de alta ou for de baixo. Então, o pavio, ele é uma liquidez. Só que eu tenho que verificar se aquela liquidez ela foi capturada ou não. Como que eu vou fazer isso? Para eu saber se aquela liquidez foi buscada ou não, eu tenho que olhar isso aqui, ó. Eu tive um retorno do preço na ponta daquele pavio. Se o preço não retornou na ponta desse pavio, eu não tive a captura de liquidez. Se o preço retorna nessa região, eu vou ter, de fato, houve ali a captura de liquidez, tá? Fiquem tranquilos que eu vou mostrar isso no gráfico, não precisa ficar com dúvida, calma.
A liquidez ela vai ser representada pelos pavios, né? Então, você já vem comentando aí desde o início da aula. E aqui um detalhe importante, pessoal, vocês têm que entender isso daqui para vocês não marcar pavio errado. Liquidez de ponta são pavios de máxima e velas de alta, onde não houve o retorno do preço. Se eu tenho aqui uma vela de baixa, que também deixou uma máxima aqui, ó. Isso aqui não é uma liquidez de compra para gente. Isso aqui não é liquidez de compra. Por que que não é uma liquidez de compra? Porque a vela não é de alta. Então, compra, busca, compra. Venda, busca, venda. Tá? Gravem isso para vocês não fazerem marcações erradas. Pessoal, até aqui, ok? Vou bem devagar para todo mundo entender, tá? Às vezes tem pessoas que estão começando agora, tem um pouco mais de dificuldade. Show. Então, vamos lá. Agora, vamos olhar no gráfico como que a gente vai fazer essa marcação, ó. Olha aqui esse exemplo. Esse exemplo aqui é o mesmo desse daqui, tá? A gente está seguindo com o mesmo gráfico para a gente entender o passo a passo. Então, eu identifiquei o gráfico, agora eu vou começar a marcar liquidez de compra. Olha onde está o preço atual. Aqui. Tudo que eu for marcar acima é liquidez de compra. Tudo que eu for marcar abaixo é liquidez de venda. Tá? Então, olha essas duas marcações que eu já deixei prontas aqui. Se eu venho no movimento de alta e eu quero capturar liquidez de compra, eu vou marcar ponta de pavio de máxima de velas verdes. Vou pegar qualquer pavio? Pessoal, o que eu expliquei para vocês? Eu quero topos e fundos em destaque, são regiões fortes. Então, eu não vou marcar, por exemplo, um pavio como esse. Eu quero aqui, ó, alvo. Captura de liquidez é empurrar o preço. Ó. Eu tenho aqui um topo onde não houve a captura de liquidez. E eu também tenho aqui um topo onde não houve a captura de liquidez. Como que vai ser as minhas análises baseadas nesses pavios? Vou pegar uma seta aqui. Olha só, pessoal, estou vendo um movimento de alta. Observe que aqui eu tenho uma região a ser capturada e aqui eu também tenho um pavio a ser capturado. Como que eu sei que ele ainda não foi capturado? Quando eu puxo essa linha para frente, ó, eu não tenho a presença do preço nessa região. Tá? Então, deixou essa captura, fez movimento de baixo, está tentando voltar naquela região, ó, fez uma correção, porém, ela ainda não veio buscar a ponta desse pavio. Então, é uma liquidez a ser capturada. Aqui, o mesmo exemplo. As minhas análises vão ser da seguinte forma. Eu não vou entrar, essa galera finalizar, vai nascer uma outra aqui, vocês vão ver no próximo slide. Eu não vou entrar aqui, ó, acreditando numa compra, porque está muito próximo. Tá? Essa galera pode respeitar aqui esse pavio. Eu sei que tem uma liquidez aqui, só que o pavio está muito pequeno. Tá? A gente tem que se basear também no tamanho do pavio. O que eu vou aguardar? Eu vou esperar o preço romper essa captura de liquidez, tá? E vir em direção do meu próximo alvo, que é essa região. O que eu tenho essa região? Eu tenho um topo forte. Tá? Então, eu entro, ó, aqui acreditando na captura dessa liquidez. Rompeu, empurra o preço para buscar aí de cima. Se por acaso o preço trava aqui e demonstra uma fraqueza, a gente consegue enxergar a fraqueza de movimento no tamanho das velas, muitos pavios de retração. Eu espero o preço capturar a compra aqui e entro com uma retração ou reversão, dependendo do tempo que ela chegar aqui e a forma como ela vai buscar. Os poucos pulos de vela eu entro com venda acreditando na reversão do preço. Tá, pessoal? Então, existem várias formas da gente analisar. A gente tem que acompanhar vela a vela. Eu posso fazer uma análise aqui agora porque eu grafo dessa forma. Depois que ele forma um outro padrão aqui, eu já posso mudar totalmente a minha análise para a próxima vela. Tá? Então, é observando detalhes. Em relação a essa marcação dúvidas, liquidez de compra, ponta de pavio de vela de alta. Não vamos trabalhar com máximas de velas vermelhas, pessoal, pelo amor de Deus. Ok, deixa eu mostrar para vocês aqui o que é uma liquidez capturada, tá? Ó. Tá vendo esse pavio aqui de alta? Ó? Puxou uma linha para frente, encontrou um candle descapturado. Isso é a captura de liquidez. Puxou uma linha para frente, não tem a presença do preço, liquidez a ser capturada. Tá? Então, ela não foi consumida pelo preço.
Essa foi a captura aí de liquidez de compra. Agora vamos falar um pouquinho da liquidez de venda, tá, pessoal? Venda. Então, a regrinha ela não vai fugir, tá? A gente sempre vai buscar regiões aonde não houve o quê? O retorno do preço. No caso aqui do pavio a ser capturado, a gente vai estar trabalhando com as mínimas, tá? Então, nós vamos considerar os pavios de mínimas de velas vermelhas, velas de baixo. Tenha isso em mente. Venda, captura, venda. Compra, captura, compra. Tá? Então, identificou uma mínima na vela de óculos e você fazer a sua marcação ali. Então, vocês estão entendendo a diferença da captura de liquidez de compra e a de venda, pessoal? Onde você marcou, então, caberia uma entrada. As entradas não é aonde a gente marca, daí a gente tem que fazer a projeção do preço. A gente tem que acreditar que o preço, ou ele vai lá buscar aquela captura e reverter, ou ela está indo preencher o pavio daquela liquidez. Beleza, então agora, pessoal, ó, como que a gente vai marcar a venda? Novamente, estamos aqui com o mesmo par, tá? A gente está com a nossa marcação de liquidez de compra, e agora a gente vai para a liquidez de venda. Como que eu faço a marcação? Mínimas de velas vermelhas. Então, se o preço fez um movimento de alta, ó, capturou tudo que tinha que capturar aqui, começou a demonstrar fraqueza, velas diminuindo de tamanho, você vai acreditar na reversão do preço, porque você tem o quê? Uma liquidez de venda que ainda não foi capturada. Onde está essa liquidez? Ela está aqui embaixo. Então, tem que deixar no gráfico as marcações, é como se fosse um mapeamento. E você só vai acompanhando a movimentação do preço, onde ela está buscando. Tem a ausência de captura de liquidez de compra, não tem que ter o preço continuar movimento de alta. Aí você começa a buscar oportunidades de venda, desde que você tenha um alvo. Esse alvo, ó, são exatamente essas regiões que a gente vai deixar marcado. Tá? Então, a liquidez de venda são fundos que deixam pavis de mínima sem a sua captura. Tá? Então, assim, o retorno do preço naquela região. Tem uma liquidez aqui de venda, pessoal? Responde aí no chat. Não, não, não. Por que que eu não tenho? Tem que colocar o porquê. Não, porque a vela é verde, exatamente. Boa. O pessoal tá pegando. Isso aí, muito bom. O que que a gente chama aqui, pessoal? Esse pavio, quando eu não tenho mais a captura aqui de venda. A gente vai chamar esse pavio aqui de PC, proteção de compra. Compra protegeu toda essa liquidez de venda que tinha aqui atrás. Então, não tem porquê, ó, eu realizar uma operação aqui de venda, acreditando que o preço vai buscar essa região. Eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, mas eu vou adiantar aqui o assunto. Quando a gente identifica aqui esse cenário, a gente entra com reversões, tá? Vou explicar mais adiante. O preço buscou aqui, ó, passou um pouquinho do pavio que está aqui atrás, que eu vejo que só é compra, não tem venda a ser capturada, aquela vela tem que voltar. Então, eu entro com compra acreditando na reversão do preço. Ok? Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês a explicação? É um assunto assim um pouquinho complicado de entender, porque a gente se baseia em pavio, tá? Então a gente tem que ter uma boa leitura do gráfico para a gente conseguir enxergar o quê? Quem está dominando? É a venda ou é a compra? Então, a gente acaba deixando alguns padrões de lado, algumas regras de lado, e a gente foca no cenário que está acontecendo naquele exato momento. Aí aqui é uma leitura, o famoso vela a vela. Você vai olhando vela por vela, você já está com as suas marcações do gráfico, você espera o preço buscar. Ah, o Ismael está entendendo. Mas é questão de prática também, tá, pessoal? Ficar todo dia ali traçando umas linhas, entendendo o que foi capturado, o que não foi, depois vocês vão ver que é a coisa assim, mais fácil do que vocês possam imaginar. Pessoal, agora vamos fazer marcações aqui
com a ajuda de vocês, tá? Para ver se de fato vocês estão dominando mesmo, tá? Então, primeiro passo para iniciar a marcação é olhar para o preço atual, tá? Então, eu vou reforçar aqui as regrinhas. Pode ser que fique um pouco repetitivo, mas quando a gente está na fase de aprendizado, é isso mesmo. O preço atual está aqui. O que eu quero? Tudo que está acima, liquidez de compra. Tudo que está abaixo, liquidez de venda. Eu tenho um padrão aqui embaixo, ó, que eu já identifiquei que não houve a captura de liquidez. Observe que aqui é um fundo forte, ó. O preço reverteu, fez um movimento forte de alta, então é uma região onde eu posso trabalhar. Ok. Aonde que eu vou marcar minha compra? Eu não tenho um topo aqui em destaque para poder marcar um padrão de compra, mas tem esse padrão aqui, tá? Eu não vou priorizar a compra, eu vou priorizar a venda. Eu estou vendo que é um padrão prata. Não tem porquê eu executar operações de compra. Quanto que eu ia trabalhar com compra aqui? Depois que ela buscasse essa liquidez de venda. E eu disse aqui que não tem mais nada para o preço buscar no passado para o gráfico. Tá? Então, tem que fazer a reversão para começar um movimento de alta. Aí eu uso esse padrão aqui como alvo. Por quê? Já vou ter feito toda essa movimentação. Esse topo ele vai ficar forte, até então ele ainda está fraco, e eu vou validar a operação aqui, ó, empurrando o preço para buscar essa liquidez. Pessoal, detalhe importante, tá? Eu vou falar aqui de um padrão que eu já expliquei lá no Instagram, que é a questão da distorção. Quando vocês identificarem uma vela com o corpo grande, melhor, com o pavio grande, ó, e o corpo pequeno, a gente vai usar 50% desse pavio como uma zona de retração, tá? Alinhando a distorção com a liquidez, pessoal, é muito assertivo. Você não tem uma liquidez de venda mais abaixo do preço que está. O preço buscou região de 50%, você compra. Tá? Mas a distorção ela precisa aparecer em pontos específicos, não é qualquer vela que aparece no gráfico. É só uma dica para vocês entenderem que a captura de liquidez ela vai muito além do que essas linhas que a gente está traçando aqui, tá? Então, pessoal, voltando aqui o foco, ó, identifiquei uma região aqui onde deixou uma liquidez de venda na qual ela não foi capturada. Por que ela não foi capturada? Não teve o retorno do preço. Ok, agora eu vou marcar liquidez de compra. Por falta de opção, eu vou marcar aqui esse pavio. Se por acaso o preço romper esse pavio, tiro o zoom do gráfico e encontro novas regiões, onde eu vou considerar o pavio de máxima de velas verdes. Tá? Então, você vai estar sempre tirando zoom, aumentando o zoom, para fazer essas marcações. Aqui a gente está no gráfico de 5 minutos. Vou pegar um exemplo de 5 minutos, para vocês verem que as regras são as mesmas. Tá? A gente sempre vai se basear em máxima e mínima das velas. Aqui nesse exemplo, o conceito é o mesmo, né? A gente vem numa tendência de baixa, mas a tendência não leva em consideração. O que eu tenho de compra aqui para poder marcar? Esse padrão de compra eu não considero, tá? Está muito próximo do preço atual, não é uma região em destaque. E se eu for olhar aqui para cima, eu não tenho mais nada de compra a ser capturada. Olha o que eu tenho aqui, proteção de venda em relação a essa compra. O preço capturou a liquidez do queda anterior e reverteu. Então, não tem porquê o preço retornar aqui em cima. Eu vou priorizar operações de venda. Ah, Thais, mas por que você vai pegar uma venda? Tem esse fundo aqui. Tá? E o algo mais próximo, onde o preço tende a buscar, é aqui. Depois você vai tirando o zoom do gráfico e vai vendo se tem mais coisas ali no passado. Então, para compra, aqui não está interessante a gente trabalhar somente venda. Não, Deus me livre, sabe? Se nós, você não marca da vermelha, a gente só vai marcar as velas vermelhas. Aqui eu fiz uma marcação, acho que eu fiz depois que você fez a pergunta. Mas você só vai marcar velas vermelhas, os pavios de mínimas, quando você estiver encontrando ali um movimento onde o preço tende a fazer uma queda, né? No caso aí, as vendas. Você só vai marcar velas de alta, os pavios de máximas, para você poder trabalhar com o ponto, tá bom? Não. Topos e fundos em destaques, ô Lucas, são regiões fortes onde você consegue trabalhar a captura da liquidez, acreditando numa retração, numa reversão, ou até o rompimento da mesma se você tiver uma região próxima
onde o preço passa por rompimento. Mas isso não é regra. Para você operar o fluxo de vela, você não vai considerar só o topo ou de destaque, você vai olhar as velas que estão próximas, porque o preço ele vem preenchendo o pavio das velas anteriores. Mas aí é um assunto para outra aula. Estando próximo de ser capturado, eu desconsidero? Aí é questão de analisar o cenário. Está próximo de ser capturado, mas eu tenho mais liquidez acima, pode ser capturada também? Espero romper e empurro o preço. Ok, pessoal? Pessoal, aqui tem mais uma palavra mesmo de incentivo, né? Quando a gente começa a aprender uma coisa nova, a gente vai encontrar dificuldades no começo, mas a gente não pode desistir, tá? Então, a gente atingir a excelência, tem que lembrar que o sucesso, ele não é uma